Bom dia a todas e todos. Estamos aqui num evento organizado pelo programa de pós-graduação em Direito Constitucional. Na verdade, estamos já praticamente como programa de pós-graduação em Direito. A nossa fusão com o PPGD já foi aprovada pela CAPES, a gente aguarda apenas a homologação do Ministério da Educação. Então estamos fazendo um evento aqui que está congregando professores e alunos do programa de pós-graduação em Direito e do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. E hoje nós vamos debater aspectos muito importantes envolvendo o direito à alimentação, a questão da segurança alimentar, a questão dos modelos possíveis da produção de alimentos, debates que são muito importantes e que têm uma acolhida na universidade pública, que é o locus, que é o local para se fazer debates e produzir conhecimento. Temos aqui pesquisadores e pesquisadoras que estão escrevendo sobre isso. Então, esse evento aqui, na verdade, ele é uma mistura de ensino com extensão, porque é uma aula, mas é uma aula aberta, tem pessoas que não são necessariamente alunos inscritos, matriculados na turma, e ao mesmo tempo a gente futuramente pretende disponibilizar esse evento, o registro dele na internet. Então, eu queria agradecer, primeiramente, a vocês, alunos que estão aqui, e aí alunos dos dois programas, certo? Não só do programa de Direito Constitucional, mas também do programa de Sociologia e Direito. Agradecer de forma enfática a Luciana, que é a nossa secretária, que está aqui na logística, no apoio. Sem ela, nada disso seria possível. E sem mais delongas, eu vou chamar aqui as pessoas que estão compondo essa mesa de hoje, na qual serei um intruso, vamos dizer assim, já que essa mesa, por mérito e merecidamente, é uma mesa cuja maioria esmagadora é composta por mulheres pesquisadoras, se destacam, debatendo esse assunto, cada um com o seu viés, com a sua opinião. Então, o nosso planejamento é que cada uma fale cerca de meia hora, ou talvez menos, e eu pretendo me abster ao máximo de falar, talvez faça alguns comentários no final, caso ainda haja algum tempo, a gente tenha um teto até as 13 horas para terminar esse evento. Ok? Então, pela ordem que aparece aqui para mim, eu queria chamar primeiramente a professora doutora Priscila Vasconcelos, que está nesse momento, nesse dia, estamos aqui celebrando o seu pós-doutoramento que terminou, foi aprovado o relatório de pós-doutorado dela. Seja bem-vinda, Priscila. Então agora a Priscila é pós-doutora pelo nosso programa. Bom, eu já estou aqui. Não preciso me chamar. Na sequência, eu queria chamar a professora doutora Roberta Lima, pesquisadora do LAJA, do INCT, do PPG-Com, pessoa muito querida, com quem também já publiquei, já organizei livro. Vai ficar melhor. Isso. Obrigado. E, para fechar a composição dessa mesa, queria chamar também aqui, convidar a professora Clarice Campelo de Melo Ferraz, que é economista, docente da Escola de Química da UFRJ. Então, a gente começa com a Priscila, que o PowerPoint dela já está apontando ali, vou tirar aqui o passador. E só um detalhe importante, uma nota importante, a gente tem aqui pessoas com formações distintas. E isso
pessoas que não são do direito. E isso é importantíssimo, isso é sine qua non, isso é fundamental para fazer qualquer debate sério na área ambiental. As pessoas precisam se entender com diferentes visões, perspectivas e bagagens, né? Trajetórias, backgrounds, conhecimentos. A gente precisa, no mínimo, buscar interdisciplinariedade, né? Para conseguir uma solução ambiental satisfatória. Então, Priscila, vou te passar a palavra e você tem cerca de 30 minutos para fazer a tua exposição. Bom dia a todos, muito obrigada, professor Pedro, né? Cumprimento todas as professoras aqui da mesa, a professora doutora Clarissa, a professora doutora Roberta. Prazer estar aqui nessa casa, que eu já brinquei até com o professor Pedro, que eu não quero largar mais esse programa, que sempre me acolheu tão bem, né, durante o período do pós-doutorado, esses alunos que sempre também estão aqui presentes, então é sempre um prazer estar aqui. Pessoal, eu trouxe aqui um tema bem relevante e interdisciplinar, que é interessante, né, já que temos pessoas que não são do direito, para a gente debater aqui, né, tema que estão interligados, né, não só para do direito, mas para de economia, com a parte ambiental, e a gente precisa discutir isso um pouquinho dentro da esfera da universidade pública também. Então, o tema que eu escolhi, né, junto com o professor Pedro, é falar sobre bioeconomia e seus reflexos no setor do agronegócios, aplicação de indicadores de sustentabilidade. Por que eu trouxe esse tema? Primeiro, que a pesquisa que eu desenvolvi aqui no pós-doutorado foi uma pesquisa sobre governança climática. E segundo, que eu tenho formação no agronegócio também. Eu sou mestre em agronegócio e sou professora de um programa de mestrado e doutorado na Universidade Federal da Grande Dourados. E esse programa a gente trabalha muito essa ideia do agro sustentável, né? Então a gente vai aqui abordar esse tema, que é algo que a gente precisa enfrentar e precisa desmistificar um pouco essa questão, né? Que muita gente fala, que eu não gosto do agronegócio. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o agro, para a gente poder compreender melhor e ver que o agronegócio é o que está no nosso dia a dia. Essa mesa, essa roupa, o carro, então tudo isso é agronegócio também. E principalmente a comida que está na nossa mesa. Não foi. Pera aí. Pronto, foi. É um jet lagzinho. É um jet lag. Agora passou coisa. Vamos voltar. Então, pessoal, eu separei aqui alguns pontos, tá? Então, o agronegócio na Amazônia é legal. Por quê? Primeiro, que eu sou professora da Universidade Federal de Roraima, então é lógico que eu tinha que trazer, né, uma coisa lá do extremo norte do país. E segundo, porque a área da Amazônia Legal é uma área que tem uma produção de agronegócio muito forte, principalmente no setor primário, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E a gente precisa falar sobre isso, né? A gente está vendo aí em todo momento uma discussão sobre crédito de carbono, né, a exportação dos produtos primários. Então a gente vai fazer uma abordagem aí breve e depois eu fico à disposição para quem quiser desenvolver um pouquinho mais sobre o tema. O agronegócio sustentável, bioeconomia e sustentabilidade, os indicadores de sustentabilidade, aqui eu escolhi o ESG, né, o Environmental, Social e Governance, que é os que a gente mais usa quando a gente fala de indicadores de sustentabilidade. E lógico, né, já que estamos falando sobre questões ambientais, vamos falar desse combate, né, dessa tentativa de combater o aquecimento global, tentando trazer alguma coisa de solução para a descarbonização em net zero, que é o nosso grande objetivo. Inclusive, estamos dentro de uma cidade, no município de Niterói, que teve a primeira Secretaria do Clima, e eles têm feito um trabalho bem interessante, por ser formada, né, até por ambientalistas, né, dentro da Secretaria, com base nisso aí, né, tentando alcançar esse grande objetivo, que é o processo de descarbonização. Pedro, o pessoal não vai comigo. Não, eu acho que ele demora mesmo. Tem um delay, né? Tá, não, mas... Gente, vamos lá. Vamos falar então um pouquinho sobre o agronegócio na Amazônia. A Amazônia é o maior estado que nós temos, né? Ela é composta praticamente toda de floresta. E a gente tem uma produção lá de produtos primários bem forte. Quando a gente pensa numa fazenda na Amazônia, acho que a gente não chega a ter noção do tamanho que é. São fazendas gigantescas. E está tendo uma produção muito forte, principalmente no sul do estado.
Então, mas para a gente pensar como é que essa produção, a gente tem que ver como é desenvolvido o agronegócio lá, que não é só também a parte de insumos, né? A gente tem a parte do plantio agrícola, mas também tem a parte da pecuária, a gente tem uma parte industrial. Então esse esquema aí, que foi um estudo feito pela Exalc, ele mostra direitinho como está sendo elaborado o agronegócio na região. O valor bruto da produção, isso é interessante a gente trazer, porque muitas vezes a gente não tem ideia de quanto que está ali envolvido e quanto isso pode gerar, porque muitas vezes a gente acha assim, mas isso é só produção para exportação e tudo mais, como é que fica a sociedade local, a comunidade local, mas está também relacionado ao desenvolvimento local, tá? Então hoje a gente vê o valor bruto de produção em 2022 foi 2,65 bilhões de dólares, para o ano passado foi 2,85, e a gente tem uma produção ali muito forte na mandioca, pecuária de corte, banana, ovos. Lembrando também que os frutos, né, da região amazônica como um todo, não só Amazonas, mas os frutos da região do Pará, né, eles são muito bem vistos, não só para a indústria alimentícia, mas também para a indústria de fármaco, cosméticos inclusive. A gente tem alguns laboratórios que estão dentro da floresta em si e eles fazem um trabalho bem interessante porque eles mostram as riquezas que os nossos ancestrais traziam, né, das frutas, dos frutos e tudo mais. Então, o agronegócio na Amazônia é legal, está ali, principais produtos. Nós temos soja, milho, carne bovina, carne de aves, frutos e outros produtos. Nós temos ali o Pará e Mato Grosso, apresentam algumas peculiaridades por serem regiões de grande produção agrícola, né? São dois estados que têm uma produção muito grande, principalmente de grãos, aí o foco muito na exportação, mas a gente também tem uma agricultura familiar muito forte nessa região, né? Na região do Mato Grosso, temos desenvolvido bastante o sistema Lavoura, Pecuária e Floresta, que é um estudo que foi começado pela Embrapa, muito bacana, que se a gente for parar para lembrar, era o que antigamente os nossos avós, bisavós faziam nos sítios, né? Não se desmatava, você aproveitava tudo ali. Então você tinha o pé de manga, você tinha a sua horta, você tinha a galinha, né? Para você pegar os ovos, então assim, uma vaca para você tirar o leite. Então, de forma bem didática, é isso. O sistema Lavoura, Pecuária e Floresta, você consegue ter todos os sistemas sem ter um impacto ambiental negativo. Pelo contrário, você consegue manter aquela produção positiva e você mantém fertilidade do solo, você mantém as questões ambientais que devem ser preservadas. Não entendi. Não, volta lá, Pedro. Pode voltar, por favor. Tá vendo? O problema dele é comigo. Então, em 2021 e 2022, a gente teve muitas queimadas lá. Ano passado, a gente teve um processo de estiagem muito longo na região da Amazônia, legal como um todo, né? Não só no Amazonas, mas também em Mato Grosso, Roraima, Acre, Amapá. Tanto que a gente teve, por exemplo, a região ali de Rondônia, uma das principais hidrelétricas teve que parar porque o rio estava muito baixo. Na Amazônia, no segundo semestre do ano passado, vários municípios ficaram isolados porque o transporte deles era o transporte hidroviário, você não conseguia sair. E muitos desses municípios sofreram por falta de água, né? Então, imagina só, você não ter água, né? Um bem tão essencial. Então, a gente tem esse processo aí e a gente sabe que o desmatamento é muito forte também na região. Então, um dos grandes desafios é a questão justamente da irrigação fluvial. A gente tem essa dependência muito grande e com o que estamos vivendo hoje, que se chama crise climática, isso está tendo um impacto muito forte. E além disso, espécies nativas da região, como cacau, borracha, castanha, dendê, açaí e outros produtos, têm grande importância não só para a cultura local, mas também para a questão de mercado. Então esse é existe agora um estudo, né, que se chama Nova Economia na Amazônia, é um estudo bem interessante, que mostra como é que, trazendo os princípios lá da bioeconomia e da economia circular, para dentro desse contexto, como é que isso está
gerando e pode vir a gerar mais desenvolvimento socioeconômico da região, sempre também com a preservação ambiental. Então a gente tem aí, por exemplo, mostrando como é que o desmatamento isso tem um impacto negativo e o que a gente pode tentar fazer para melhorar. Inclusive, o professor Pedro recebeu esse material e mandou para vocês, que é um relatório sobre a nova economia da Amazônia. Esse relatório está muito interessante, muito bacana. Vale a pena todo mundo dar uma olhada. Está focado muito na economia de baixo carbono, né? Que é o que a gente tem que pensar muito nisso. O agro também de baixo carbono. Vamos manual. Então, nessa parte do agronegócio sustentável, dentro desse projeto, desse relatório Nova Economia da Amazônia, ele divide ali a economia atual da Amazônia Legal, as perspectivas da economia e como pode vir a ficar. Então, está esse esquema aí, muito bem feito, para mostrar como é que pode se evoluir com o menor impacto possível. Hoje, qualquer atitude que a gente tem que ter, não só a questão do agronegócio em si, mas nas nossas próprias condutas, a gente tem que pensar qual o menor impacto que eu posso fazer no meio ambiente, porque a gente não pode esquecer que o meio ambiente não é só, como eu brinco com os meus alunos de ambiental, não são só os bichinhos e as florzinhas, nós estamos inseridos ali dentro. Então, é uma questão realmente de sobrevivência. Espera aí, vamos passar. Pode, por favor. Então, aí, o agronegócio sustentável é o que a gente está batalhando bastante hoje, A gente trabalha isso lá na Universidade Federal do Rio Grande do Dourados, no programa de mestrado e doutorado. Interessante porque lá a gente tem muitos alunos que são da agricultura familiar e muitos alunos que são de famílias assentadas, ou seja, frutos de reforma agrária. E eles têm essa preocupação muito grande, de como é que eles podem produzir com o menor impacto possível, porque eles dependem da terra. A gente que está aqui nos grandes centros urbanos, a gente não tem ideia de como é que isso funciona. E quando você começa a conviver com essas pessoas e vê assim, nossa, como é que pode, Então aquele alimento que está na minha mesa vem da casa deles, vem do sítio deles, da terra deles. E é isso que a gente precisa ter na nossa mente, até para valorizar isso aí, Então, o modelo hoje de agronegócio sustentável é um modelo de produção agrícola e pecuária que considera, sim, o tripé da sustentabilidade. A gente não pode deixar, vamos pensar só no contexto socioambiental, mas tem um contexto econômico também. Essas pessoas, elas sobrevivem disso. Então, a gente tem que ter os três juntos o tempo inteiro. Tem que ter a questão da lucratividade, sim, do produtor rural. Não adianta, eles não vão fazer isso porque eles querem, eles vivem disso. Tá? Pode passar. Vamos. Agora pode ir. Então, quando a gente trabalha essa questão do agro sustentável, isso está diretamente ligado também à bioeconomia. Tá? O que é a bioeconomia? Já que estamos assim, alguns são do direito, outros não. A bioeconomia, ela está ligada à economia circular, são dois conceitos da macroeconomia. Eu estou com uma economista aqui do lado, olha o medo que eu acabei de ter agora aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Então, são dois conceitos que estão interligados e a gente traz isso também para essa área do direito que a gente trabalha, por ser, além de serem ciências que estão ali a todo tempo falando juntas, nós temos que ter esse viés da multidisciplinariedade aqui também. A gente não pode esquecer disso jamais. Uma sozinha não funciona sem a outra. Então, falando aí da economia circular, é um conceito que vai associar não só o desenvolvimento econômico, mas também o melhor uso dos recursos naturais. Então, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso tentar aproveitar um recurso natural para um determinado produto final? Ou o que eu posso fazer para esse produto ter um valor agregado? Isso é muito interessante, tá? Então, a gente tem que pensar em como é que eu posso tentar ter uma menor dependência daquela matéria-prima primária e eu posso reutilizar aquilo ali para algo que possa vir a ser novo, que é aqueles 5 R's, que a gente conhece, reciclar, repensar, reduzir. Então, isso a gente tem que pensar, isso a todo tempo está dentro da economia circular. Roberta, por favor. Depois a gente troca, tá? Eu vou para aí. Então, assim, existem 3 princípios que estão como pilares aqui. A eliminação de resíduos, e poluição. Um dos grandes problemas hoje, quando a gente estava vindo, que eu e a Clarice, a gente veio do Rio,
juntas conversando justamente sobre a questão do passivo ambiental, né? Que é um dos grandes desafios hoje. O que a gente pode fazer para tentar reduzir esse passivo ambiental que a gente tem muito com a questão da produção de resíduos, né? A professora Roberta vai falar sobre questões de alimentos. O que a gente pode fazer com os resíduos de alimentos? Podemos usar para compostagem, a gente pode usar para tentar fazer outros produtos, né? O que se antigamente fazia muito, né? Na casa das nossas mães e avós, compotas. Sobrou a casca do abacaxi, o que você vai fazer? Eu lembro que minha avó fazia até doce, né? Doce de abacaxi. E hoje, quando você vê assim, os programas de culinária, parece assim, tipo, o evento usar o que sobrou, né? A casca da banana virar uma farinha. Gente, isso já se usava lá atrás, inclusive nos indígenas, ainda usam até hoje, né? Então não é novidade para ninguém. Mas isso acaba sendo porque a vida está tão rápida e o desperdício de alimentos é tão grande que a gente fica assim, vou jogar fora, passo no mercado e compro outro. E a gente tem que começar a repensar isso aí. Eliminação de resíduos, manutenção de produtos materiais e uso e regeneração dos sistemas naturais. Como é que a gente pode fazer para tentar manter esse sistema sadio, saudável? Pode passar. Então, a bioeconomia, ela já movimenta hoje mundialmente em torno de 2 trilhões de euros, ou seja, é uma área que está realmente crescendo muito e está sendo muito bem vista, né? Não só no contexto que ela era conhecida há 50 anos atrás, quando foi criada, que era só para questão de energia, mas também a gente começa a trazer bioeconomia para as outras áreas também, tá? Pode passar, para a gente poder desenvolver um pouquinho mais. Então, a bioeconomia atual, ela trabalha esse conceito, ela não está mais apenas nesse conceito, né, de 50 anos, lá da década de 70, que se falava só nas questões de energia, mas a gente também trabalha com robótica, bioinformática, genômica, nanotecnologia, químicas. Então, tudo isso também está relacionado à bioeconomia. Então, a gente ampliou esse conceito aqui. E o sustentável, tanto os recursos naturais, é fundamental para promover a bioeconomia brasileira, a ponto de torná-la referência mundial. Sim, nós aqui no Brasil, nós somos referência nessa parte da bioeconomia, sim. Porque somos um país de uma produção primária muito forte. Então, a gente pode reutilizar esses produtos, sim, trazendo outros para o mercado. Pode passar, por favor. Então, em dezembro de 2023, saíram esses dados aí, de acordo com a Associação Brasileira de Bioeconomia, né, a gente, de bioinovação, falando que a bioeconomia estava tentando gerar, até 2050, cerca de 284 bilhões de dólares, ou seja, tem um impacto positivo na economia muito grande. Né? Isso pode contribuir bastante para o próprio desenvolvimento socioeconômico da nossa região. Então, um dos grandes desafios está justamente em tentar adequar isso aos ODS, que a gente vem falando aqui há todo tempo, né? Desde 2015, quando surge a Agenda 2030, a gente está ali, como é que a gente pode implementar esses 17 objetivos que estão interligados? Não adianta a gente querer falar sobre, eu quero falar só sobre energia limpa, quero falar só sobre cidade resiliente, porque eu não vou poder falar de cidade resiliente se eu não trabalhar a questão da agricultura. Eu não posso trabalhar energia limpa se eu não trabalhar a inovação. Então, estão todos interligados ali a todo momento. Então, o objetivo é construir, sim, uma economia pautada na utilização de recursos de base biológica, principalmente de recursos renováveis. A gente tem que pensar nisso, renováveis, tá? Então, a bioeconomia na prática, ela tem sim reflexo no setor do agronegócio e a gente consegue ver aí a questão da energia renovável, tá? Com base nos biocombustíveis. Quando eu falo que biocombustíveis é o uso da biomassa, sim, tá? Que pode ser através de resíduos, não preciso só plantar para gerar biodiesel ou biogás, eu posso utilizar resíduos, posso utilizar dejetos, isso está sendo muito feito hoje em dia, principalmente na região sul do país. O Paraná, através das cooperativas de suinocultura, eles têm uma produção de biogás muito interessante, usando dejetos dos suínos. Ou seja, eu não estou desmatando, eu não estou precisando produzir mais nada, eu estou usando dejetos para gerar energia. E isso é muito importante, a gente fomentar isso aí. Isso.
Exato, não só casca de arroz, mas todos os grãos, bagaço de cana, isso tudo serve para cogeração de energia, né? Tudo é biomassa. Então, os biopolímeros, biodefensivos, nanodefensivos, os alimentos fortificados, como arroz dourado, é um grande exemplo, e os biofármacos, né, que a gente também está usando bastante hoje em dia aí para as terapias. E quando a gente pensa, né, a gente já falou um pouco sobre o agronegócio sustentável, o agro na região da Amazônia é legal, trouxe aí um pouquinho dessa ideia da bioeconomia e economia circular, que está totalmente ligada aqui aos nossos estudos. A gente começa a lembrar o seguinte, peraí, então a gente precisa pensar quais são os indicadores de sustentabilidade que eu vou usar para avaliar se realmente essas produções estão em conformidade, não só com as políticas atuais, né, nacionais, mas também com as políticas internacionais. E aqui eu trouxe o ESG, né, o Environmental Social Governance, que é meio ambiente social e a própria governança em si. Então, há uma necessidade, né, de demonstrar essas práticas sustentáveis. E como é que eu faço isso? Verificando se dentro daquele todo aquele processo, né, de ciclo de vida do produto, ele está se adequando às normas. Muitas empresas hoje, não só as grandes empresas, mas as pequenas e médias também, elas têm setor de compliance dentro da área ambiental. E é interessante porque eles começam a ver como é que está a produção ali, as atividades daquela determinada sociedade empresária, para saber se elas estão em conformidade, aí o compliance, né, em conformidade com as normas. Será que estão? Será que não estão? Para que elas fazem isso? Para evitar o greenwashing? Sim. Para evitar um climate washing? Também. Mas principalmente para elas terem as certificações de sustentabilidade e garantir que aquela sua produção ali, ela é sustentável. Isso vai impactar futuramente nas questões ligadas à descarbonização. Então, a gente tem algumas iniciativas aí, como predominância, né, do uso de recursos biológicos, questões ligadas à produção de alimentos, rações, materiais. Então, tudo aí está dentro dessa concepção bioeconomia e indicadores de sustentabilidade. Aí mostrando que esse termo ESG, né, não é um termo novo, ele surge há 20 anos atrás, tá? Vai ser mais uma questão histórica, sendo que em 2021 isso era uma questão que foi trazida pelo Bank of America, mostrando como é que funcionava o ESG aqui na América Latina. Pode passar. Já foi. Então, gente, isso aí é uma notícia, né, que saiu no site no segundo ESG, tá, mostrando que a indústria madeireira lidera em casca ESG. Olha só como é que pode, da indústria madeireira, sim. Porque hoje está sendo feito da seguinte forma: antigamente você só desmatava, hoje você tem compromissos internacionais e compromissos locais também, que você tem que fazer o seguinte: olha, você tem áreas de reflorestamento específicas para a indústria madeireira. Isso você vê muito em Santa Catarina, tá? Você tem isso muito forte lá. E, inclusive, eu estive lá no passado e conversei com várias pessoas, vários produtores lá que trabalham nessa área, e realmente é assim. E eles fazem questão de mostrar que a produção deles é uma produção sustentável. Isso eu achei muito bacana. Eles falam assim: não, professor, olha, a gente tem uma produção sustentável, a gente faz reflorestamento, que é só para isso. Então, determinadas áreas são delimitadas para essa produção. E eu achei incrível. Eu falei assim: que bom, né? Tomara que isso sirva de modelo para outras áreas também. E não fazer como acontece muitas vezes em estados grandes, como Pará, que você tem o desmatamento ilegal muito forte ali. Pode passar, por favor. Aí então, o ranking, né, feito, existem várias empresas que trabalham sobre isso. Eu achei muito interessante esse do Merck Brasil. Então, esse é um ranking das empresas que utilizam os indicadores de sustentabilidade e utilizam ESG. E a gente vê lá no topo a Natura. Né? Mulheres, nós sabemos, né? Quando vem ao comercial da Natura, eu adoro, que é a floresta amazônica, aí vem a arara vermelha, né? Aí vem lá o guaraná, tudo bonitinho. Mas, gente, é muito bacana porque a Natura, ela foi criada para isso. Não estou fazendo aqui propaganda de nenhuma empresa, mas ela é uma empresa modelo, né? Que a gente tem que pensar. E hoje existem outras empresas que estão se adaptando, levando esse modelo aí em consideração. Então, é você ter o menor impacto possível usando os produtos naturais que nós temos. Isso vai impactar na nossa saúde, né? Quando a gente começa a usar produtos com o menor impacto possível.
Então a Natura está em primeiro lugar, depois vem, a gente tem destaque ali para a parte bancária, instituições financeiras como Itaú, e eu no Boticário também, que hoje faz parte, né, também desse grupo, mas eu acabei não trazendo, mas existe um ranking que são as 100 maiores empresas do mundo que usam indicadores ESG. E olha que interessante, nós temos lá a Natura e o Banco do Brasil em destaque. Bem bacana, eu fico bem feliz, mostrando assim, poxa, tá vendo? Falam tanto, o Brasil é um país em desenvolvimento, mas a gente consegue ter empresas nacionais que estão se destacando também de forma positiva, né? Que eu acho que é a maior luta nossa a gente se destacar positivamente. Pode passar. E aí é o ranking por pilar. O que é isso? Vou ver na parte de environment, a parte de meio ambiente, a parte social e a parte de governança. A Natura, ela lidera nos 3. Tá? A gente consegue ver aí a Natura ali nos 3 pontos. Então ela mostra realmente que ela foi criada com esse modelo e ela se mantém com essa ideologia, com esse modelo. E assim, por isso que ela tem esse destaque tão grande aí. Tá? E já que eu estou falando de indicadores de sustentabilidade, já falei sobre economia circular, vamos falar sobre economia verde, né? Que a gente também está trazendo bastante isso, é a atual vertente, junto com a economia comportamental. Por quê? O que está acontecendo hoje? Além da gente ter esse modelo de economia que vai resultar numa melhoria de bem-estar, na questão de igualdade social, ao mesmo tempo de redução de riscos ambientais, a gente tem que pensar que na economia comportamental que está sendo implementada aqui hoje no nosso país. Já tem alguns anos que ela é trabalhada muito no contexto europeu, principalmente lá na Holanda, isso vem muito forte, com os estudos sobre dantes e tudo mais, mas a economia comportamental aqui no Brasil também está crescendo bastante. O que é isso? A partir do momento que a gente começa a ter no nosso subconsciente, né, que aquele determinado produto, ele teve um menor impacto para ser produzido e tudo mais, automaticamente você já começa a comprar aquele produto. Se você começa a saber, né, tipo, poxa, por que eu vou deixar... O dia está claro, por que eu vou ligar a luz dentro da minha casa? Vou abrir a janela. Então, isso tudo vai tendo reflexo no nosso comportamento e vai impactar diretamente na área econômica. Estamos indo para um processo de descarbonização. Eu sei que aqui a gente está falando muita coisa teórica e prática, né? E a ideia justamente é trazer isso aqui para a gente poder começar a colocar na nossa cabeça a questão de conscientização ambiental e conscientização climática. Por quê? A gente está vivendo um momento de aquecimento global como se as ações antrópicas estão aí, né? Eu faço parte de um grupo até de professores de direito ambiental que tem os negacionistas, né? Que tem alguns que falam lá, mas isso já iria acontecer, querido. Ia, mas não tão rápido, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente está vendo que as atitudes antrópicas, desde o momento da Revolução Industrial, elas contribuíram muito para o que nós estamos fazendo hoje. Precisávamos passar por tudo isso para ter o nosso desenvolvimento econômico? Sim, óbvio. Mas desde a década de 70, principalmente de 72 para cá, quando a gente começa a pensar em todas as conferências internacionais, os tratados internacionais sobre clima, a gente vem tratando sobre isso, que é a questão do aquecimento global. Então, a gente, quando fala da descarbonização, a gente está vendo que aquecimento global não é uma coisa recente, tem mais de 50 anos que falamos sobre isso, e tem toda uma questão aí de impacto. A gente está tendo essa busca hoje por melhores atitudes, vamos analisar nossa pegada de carbono, o que a gente pode reduzir, para justamente a gente tentar minimizar esse aquecimento e essas tragédias climáticas que estão ocorrendo a todo qualquer momento. Pode passar. E a gente tem que botar a nossa culpa, né? O Brasil está dentre os países que mais poluem, não adianta. A gente tem a maior floresta do mundo, pulmão do mundo, isso é muito bonitinho, mas a gente polui bastante. E esse dado aí mostra a questão da emissão de gases de efeito estufa. Muito causado, questão de desmatamento, questão de resíduos e tudo mais. Já estamos indo para a parte final, gente. Então, a gente vê aí que muito dessa parte foi causada por força do desmatamento da Amazônia, desmatamento do Pantanal, tá? O bioma cerrado é um dos biomas que mais estão sofrendo hoje, já cerca de 80% da biodiversidade já foi perdida.
O Pantanal está sofrendo também absurdamente. E é um bioma importantíssimo. Nós temos 5 biomas que estão totalmente interligados, a gente precisa disso. O Brasil é um país com a maior biodiversidade do mundo e a gente está perdendo por conta de ações criminosas. Se a gente pode falar isso de uma forma muito clara, tá? Agora, nós temos aí algumas políticas, né? E dentre elas nós temos o plano de descarbonização do Brasil. Dentro desse plano nós temos alguns pontos, né? Dos 10 pontos principais. Foco no cidadão, a questão da transição energética, economia circular e logística reversa, que vem falando lá desde 2013, um pouco depois, quando foi implementada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por que a gente não faz? Isso é muito complicado, porque existe a questão da responsabilidade compartilhada. Por que ela não é efetivada? Né? Então a gente tem que enfrentar isso e tem que aplicar essa parte. Então, mercado de carbono, que a gente está agora aí regulamentando, governança, reestruturação dos órgãos ambientais também é fundamental. Pode passar. Então, estamos sim vivendo essa crise climática ou emergência climática. A gente teve agora no meio do ano, né, o veranico aqui no Rio de Janeiro, 40 graus, quando estávamos na época de inverno, e marcando 40 graus aqui no Rio. Mas a gente precisa enfrentar essas situações aí, que estão impactando diretamente no nosso dia a dia e na produção também. Pode passar, por favor. Nós tivemos esse ano algumas leis que foram publicadas, eu trouxe algumas aí, que é a Política Nacional de Qualidade do Ar, a Nacional de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono e a Adaptação das Mudanças do Clima. Pode passar, por favor. Isso aí é só para vocês verem, só com relação à Política Nacional sobre Qualidade do Ar, alguns pontos. Pode passar. O Programa de Mobilidade Verde e Inovação, também isso muito interessante. Pode passar. E leis diretrizes para o Plano de Adaptação e Mudança do Clima. Gente, por que eu trouxe eles aqui? Todas essas leis foram publicadas em junho. Quando é que houve um grande desastre aqui no Brasil? Na região do Rio Grande do Sul, foi em maio, né? Coincidentemente ou não, essas leis foram publicadas logo depois, tá? Que bom que foram publicadas, né? Mas vamos ver se a gente consegue realmente efetivar. Pode passar. Pode passar mais esse aí, que é só falando sobre o Plano Nacional. Pode passar mais esse. Então, gente, a gente tem que ter muita atenção com a questão da economia de baixo carbono, bioeconomia, economia circular, porque tudo isso está visando um processo de descarbonização. Pode passar, por favor. Então, o que a gente agora, para a gente concluir todo esse bate-papo aqui, a gente vê que a gente tem uma necessidade, sim, de efetivar essas políticas atuais. Não adianta a gente ficar só discutindo aqui no contexto acadêmico, mas a gente tem que fazer com que elas sejam efetivadas. Porque senão de nada adianta, a gente vai passar ano virando, a gente vai continuar discutindo aqui, tá, mas efetivamente o que aconteceu? A gente tem que cobrar e também olhar para a nossa conduta. O que eu estou fazendo para tentar melhorar? Isso é importantíssimo. A biodiversidade dos biomas brasileiros já foram muito sacrificados por ações antrópicas. Então isso a gente tem que combater a todo e qualquer momento, a gente não pode perder mais. A gente já está sofrendo bastante. E lembrar que floresta em pé vale muito mais do que floresta cortada. E para fechar, mudanças climáticas apresentam sim um risco ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que a gente estuda lá, né, o 225 da Constituição é lindo. E as mudanças climáticas elas estão impactando nisso aí. Estabilidade climática é um pressuposto para a fruição dos nossos direitos fundamentais, direito à saúde, à vida, à alimentação, tá? E por fim, é um dever do Estado fazer com que essas políticas sejam realmente efetivadas. Estado, quando eu falo, não são só governantes, são todos nós, sociedade e governo, tá certo? Então, gente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que a gente consiga refletir um pouquinho mais do que a gente possa melhorar, principalmente estando aqui, né, num programa de pós-graduação, que a gente sabe que as nossas pesquisas elas podem render frutos positivos, e é isso que a gente espera, tá bom? Um ótimo dia para todos. Excelente, Priscila, ótima exposição. Eu destacaria também a lei de manejo do solo, né? Lei de manejo integrado do solo, né? Calma, querido, calma. Perguntas ao final. Eles estão, eu acho que eles leram o material, né? Essa turma que as duas turmas são ótimas, né? Então eles leram os dois textos, né? Cada um que nos enviaram. Então a gente vai ter perguntas muito interessantes no final.
Sim. Então agora, sem mais delongas, né, porque a gente tem um horário aqui que já está apertado, eu vou passar a palavra para a professora Roberta Lima e em seguida vou passar a palavra para a nossa debatedora. E aí vamos ter um tempo para os debates, e aí já peço que vocês formulem as perguntas de forma objetiva, perguntinhas com 30 segundos, por exemplo, tá? Não quero perguntas de 5 minutos, senão a gente não consegue, tá bom? Então, Roberto, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, é um prazer estar nessa casa. E é interessante, estou lembrando aqui que no primeiro dia da nossa aula como PPGSD, colocaram a minha turma na mesma sala do Pedro, né? Nós chegamos invadindo, porque eles já estavam em aula, nosso cronograma chegou depois, então acho que já era um sinal, né, Pedro? Porque a gente acabou fazendo algumas atividades em conjunto, e essa de hoje é, né, oficialmente uma atividade do PPGSD, do PPGDC, que agora é quase, aliás, já falta, né, que é PPGD, e com convidados maravilhosos. Então eu acho que a gente só tem a ganhar em cada uma dessas trocas. Então quero agradecer a presença de cada um. Quem vai assistir a gente depois também pelo YouTube, tinham pessoas perguntando. E, enfim, como nós somos um programa, principalmente Sociologia e Direito interdisciplinar, temos uma economista na mesa, enfim, temos um público variado, é bem importante também trazer esse marcador da interdisciplinaridade. Então, a minha própria formação, aqui quando eu coloco que eu estou no LAJA, né, que é o Laboratório de Justiça Ambiental, aqui do PPGSD, que é coordenado pelo professor Wilson Madeira Filho, que tem, né, toda essa atividade no norte do país, com povos e comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, muito trabalho de campo, né? Então, assim, o que a gente faz com ele é realmente ir a campo. Ao mesmo tempo, eu tenho feito um outro pós-doutoramento na comunicação, né, alguns já sabem, e lá eu trabalho com o INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Disputas e Soberanias Informacionais. Então, a gente discute desde o combate à desinformação e a questão do agro, a questão da soberania alimentar, uma série de questões, elas também são objeto de desinformação ou de alguns lapsos dentro da soberania informacional e até epistêmica. A gente é calcado numa epistemologia que ainda é muito eurocêntrica, onde as grandes revistas, por exemplo, que validam o conhecimento, inclusive o conhecimento sobre o que é sustentável, o que é o agro, elas são também patrocinadas por grandes empresas, né? Acabou de sair um relatório, enfim, que a Bayer, que é a antiga Monsanto, ela tem os cientistas dela de estimação, inclusive no Brasil, né? Que ela pode contar e eu nem estava previsto isso aqui na minha fala, mas só para fechar esse arco, porque é importante falar também do que eu discuto no plano macro. Então, quando a gente discute soberania epistêmica, soberania informacional, a gente está falando também exatamente disso, né? Do quanto nós não avançamos, às vezes, como ciência, porque a gente está no sul global. Nós somos um mundo majoritário, mas nós estamos no sul global. E muitas vezes, para a ciência ser validada, em alguns locais, dependendo da área, os periódicos são caríssimos. Um periódico internacional, por exemplo, às vezes ele vai ter mais valor se a universidade tem uma igreja. Sabiam disso? Por quê? Porque as universidades da Europa, internacionalmente, ou dos Estados Unidos, Cambridge e outras, elas eram confessionais. Elas começaram com a igreja. E aí é muito fácil eu criar uma métrica científica que fala que isso aqui, que representa o norte global, que representa os países anglófonos, porque a gente também sofre de racismo linguístico, né? Se a gente não escreve em inglês, e mais, se a gente não escreve no inglês que eles querem que a gente escreva, muitas vezes a gente também, né, vai ser derrubado. Então, como que a gente vai levar nossa mensagem no mundo científico, que ele também é eurocentrado? Então, é importante também contextualizar isso, para a gente pensar exatamente a importância da gente dialogar todos esses temas que são desafiadores da forma mais ampla possível. Porque, ao mesmo tempo, ouvindo a professora Priscila, eu pensava, há um tempo atrás,
a gente nem discutia isso empresarialmente. Não havia essa discussão. Então, uma coisa também que eu sempre conversei muito com os meus alunos, seja quando dava aula de direito, eu e o Pedro temos uma trajetória parecida de já ter sido professores de direito ambiental, né, mas também às vezes dialogarmos com a área do direito privado. O Pedro então agora está aqui no direito empresarial. Então, às vezes a gente é convocado a fazer a defesa como aluno que não quer nada com o direito ambiental, que ele acredita que é o direito ambiental, que é essa visão muito estereotipada, né? Eu sempre falo, primeiro de tudo, na primeira apresentação a gente fala assim, gente, olha, direito ambiental não é só proteger o bico-leão dourado, ele é importante, nem as baleias, né? Vocês não vão encontrar o professor abraçando todas as árvores do caminho, né? Não necessariamente vou ser maconheira, eu sei que isso está sendo filmado, mas, gente, não necessariamente, tá? Então, não estou dizendo que faço uso ou não, mas vinho é uma droga legalizada, o álcool é uma droga legalizada, né? Mas, enfim, são os estereótipos, né? Então, você é maconheiro, você abraça a árvore e você não sabe nada de direito, né? Se pesquisa direito à alimentação, então alguma coisa deu muito errado. Aí, agora não, né? Agora a gente está virando popstar, né? Então, agora tem muita coisa sobre soberania alimentar, segurança alimentar, está sendo um momento ótimo, né? Então, assim, mudanças climáticas, segurança alimentar, a gente está começando a se sentir popstar, né? Finalmente, né? Os humilhados sendo... vai chegando, né? Por que você estuda tantos sistemas no empresarial, na economia, vai fazer outra coisa, né? Vai aplicar na bolsa, enfim, né? Os ecochatos, biodegradáveis, né? Tem biodesagradáveis, né? Enfim, então, a gente vai fazer aqui também um exercício dialético, né? Porque ao mesmo tempo que a gente avançou muito na economia, na área empresarial, para esse olhar, temos muito para avançar. E temos, né, e eu vou trazer um pouco também dessa necessidade de avanços e dessa perspectiva crítica, né, que é a perspectiva que a gente trabalha mais tanto na nossa disciplina, né, com justiça ambiental, direito humano à alimentação adequada, que é a que está sendo representada hoje, o pessoal da comunicação não está aqui, como também né, como eu falei, esse exercício dialético. E, ao mesmo tempo, eu me recordo de uma frase do Antônio Cândido, né, tem um documentário que está nos cinemas agora há pouco tempo, e ele fala que aquilo que a gente acredita ser a face humana do capitalismo foi aquilo que o socialismo arrancou dele com sangue, suor e lágrimas. Ou seja, a gente não conquistou, por exemplo, o direito a uma jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, licença maternidade, agora em pauta a jornada 6x1, sem luta, sem movimentos sociais. Então eu parto dessa perspectiva mais crítica também para a gente pensar esses outros elementos, até por conta da formação, né? Sociologia e direito. Nosso diálogo é esse. Então a primeira coisa que eu defendo é a importância da gente ter um letramento socioambiental para a prática do ESG, ou ISD, ou ESG. Você vai ver as pessoas falando de várias formas. A gente está no Brasil, deveria falar, né, ESG ou ESG, enfim. Eu vou falar das 3 formas, gente, porque vai ficar orbitando aqui na minha cabeça, mas só para também falar o seguinte, não tem uma maneira correta, né? Se você quiser falar ISD, ver uma aula sobre isso, aqui só para esclarecer, né, eu acho que já foi trazido, né, então é da parte ambiental, o S do social, o G é da governança, que não é governo, né, é muito importante também não confundir governança, porque as pessoas veem o governança é governo, né, fora X, fora Y, foi golpe, não foi golpe, não é isso que a gente está tratando aqui na governança. E fazendo um pouco o link com a nossa disciplina, né, já que a gente está aqui falando de ESG, agro e descarbonização, e a nossa disciplina trata de direito humano à alimentação adequada e soberania alimentar, que é uma das grandes pautas, junto com a segurança alimentar. Então, né, destaquei esses temas aqui para a gente começar contextualizando. E eu fiz um quadro comparativo aqui rapidinho sobre o que é soberania e o que é segurança alimentar. Porque muitas vezes a gente vê como sinônimos. Eu falo de segurança alimentar,
eu estou falando de soberania alimentar. Não. Inclusive, o projeto que eu tenho aqui na UF, que é meu projeto de, no Sociologia e Direito de pós-doc, é sobre o fortalecimento de uma rede de ensino, sobre soberania e segurança alimentar, com a implantação de hortas agroecológicas. E a gente está conseguindo finalmente comprar estufa, pessoal. Vamos ter a estufa, não é, olha, nosso vice-diretor está ali, depois a gente conversa, porque teremos uma estufa, já foi autorizado pela Fernanda há tempos. Não vamos invadir, gente, nem ocupar, mas vamos pegar uma área lá na Tiradentes, que inclusive não tem uso nenhum, para fazer a produção de mudas agroecológicas. Isso é um desafio, porque é um projeto com a FAPERJ, é um projeto com a Pesagro, que é a empresa de pesquisa agropecuária aqui do estado do Rio, e a gente trabalha também com os técnicos da Pesagro, então às vezes é difícil também explicar que a gente quer agroecologia, a gente não quer só um alimento orgânico, a gente não quer só uma mudinha, enfim, e desafios de toda a ordem. Mas, focando aqui, a gente quando fala desse letramento e fala do ESG, e quando fala da nossa temática, segurança e soberania não são sinônimos, Então, assim, a segurança alimentar, e é o que a gente mais discute, digamos que ainda é o lado mais popular, é a disponibilidade e a produtividade de alimentos. Não importa que tipo, muitas vezes, de alimentos. E aí o professor Leonardo, que também é pós-doc, divide essa disciplina comigo, não pôde estar aqui hoje, ele tem um livro sobre justiça alimentar, onde uma das defesas que ele faz é exatamente sobre não termos apenas a acessibilidade aos alimentos. Porque, infelizmente, a gente tem os alimentos ultraprocessados. A gente lembra que tem, eu sempre falo isso, porque eu estou chocado o ano inteiro com essa informação, que é o miojo de café da manhã. Então, quer dizer, é alimento, mas ele não é comida. Ele é um alimento ultraprocessado. Qual é o valor nutricional disso? Então, você disponibiliza, você produz muitas vezes, a gente tem todos os dados do Brasil ser líder de produção, mas é uma produção que, para chegar na nossa mesa, o que chega, a gente estava até conversando na professora Priscila antes, que o que chega na nossa mesa, majoritariamente, é o que a agricultura familiar produz. Sabemos que ainda é assim. E já a soberania alimentar, ela trabalha com agroecologia, e ela já vai ter os parâmetros, que é a produção sustentável, socialmente justa, então ela tem um olhar mais amplo, como eu produzo esse alimento. O foco principal da segurança alimentar é a quantidade de alimentos produzidos, você procura erradicar a fome, olhando para esses fatores de produção e renda, que não são fatores menores, gente. Nós temos, em média, no mundo, 800 milhões de pessoas passando fome, insegurança alimentar, grave, leve, moderada. Então é muita gente que não consegue acessar nem o miojo. Só para a gente ter noção disso também. Não estou fazendo, de novo, defesa do miojo. E miojo não me processa porque essa aula é gravada, mas são fatos. E a soberania não, ela vai falar da qualidade dos alimentos, do modelo de produção sustentável, da justiça social, o controle local sobre as práticas alimentares, como eu produzo. Modelo de produção. A segurança, ela vai estar ali modernizada, muitas vezes calcada nas produções agrícolas convencionais, na produção em larga escala. Já estudamos ali na nossa disciplina, bastante sobre Revolução Verde e, enfim, todo esse caminho que é a Revolução Verde, a revolução também depois dos transgênicos e depois, mais recentemente, o movimento da biofortificação. Já a soberania alimentar, ela está muito calcada na agricultura familiar, nas práticas agroecológicas, prioriza a diversidade dos cultivos, a sustentabilidade, ou seja, ela não busca a monocultura, não busca os monocultivos. Dimensão social. A segurança alimentar acaba por, muitas vezes, não questionar diretamente as estruturas de poder e desigualdade no sistema de produção e distribuição, enquanto a soberania busca a equidade social e o empoderamento das comunidades locais, valorizando o conhecimento tradicional, que também foi algo que a professora Priscila trouxe aqui, em alguma medida, lembrando do que já se fazia. Sejam os nossos pais, sejam as nossas comunidades tradicionais, nossos avós, ou seja, muitas vezes a gente está falando que o tecnológico é o ancestral. Muitas vezes é isso,
mais do que a gente pensar em importar, e aí vale relembrar o começo da minha fala, quando eu falo sobre soberania epistêmica, mais do que a gente importar modelos, é a gente olhar para o que a gente tem, para toda a nossa biodiversidade, para todos os nossos saberes e continuarmos. 15 minutos já, né? Falar também sobre a sociodiversidade, né? Porque por trás de uma biodiversidade tem uma sociodiversidade. Essas formas tradicionais de produção, elas possuem uma tecnologia, que tecnologia não é só computador e algoritmo, né? Uma tecnologia que é testada há 300 anos já no solo e que é eficaz, por exemplo, produção de culturas, né? Plantio direto, outras coisas que a gente já, né? Tem valorizar essa coisa tradicional também, né? Exatamente. Então, perfeito. O conceito de sociobiodiversidade, ele é perfeito para exemplificar e vale também, né, estudarem, aprofundarem e terem essa lente sempre que pensarem nesses temas. O que mais aqui? Dimensão social, o controle e poder, né? A segurança muitas vezes ela está centralizada com grande influência nas corporações, nas cadeias globais de suprimento. Então, quando a gente olha hoje as empresas que controlam a alimentação do mundo, é basicamente o número de 8 empresas. E o marketing que elas gastam, que aí é outra coisa que a gente também estuda na comunicação, é da ordem de trilhões. Então, também nós temos que pensar que muitas vezes os nossos hábitos alimentares, e a gente no Brasil tem o Guia Alimentar, que foi muito inclusive perseguido por alguns setores da indústria alimentícia, por ele defender essa nossa alimentação sociobiodiversa. A gente já tem o nosso arroz, o nosso feijão, a gente tem muita riqueza alimentar. Então, você tem que, esse elemento que muitas empresas, às vezes, elas monopolizam isso. E a gente ainda tem, hoje em dia, a influência das mídias sociais, né? Eu estava até vendo ontem uma informação, faltou recentemente, por conta do TikTok, pepino. Não sei se vocês lembram do Cucumber Boy, né? Que é o menino que faz receitas com pepinos. E faltou pepino num monte de país, porque as pessoas saíram fazendo as receitas de pepino. E agora, recentemente, procurem depois, e tem uma colega nossa que tem um perfil de Instagram, @cidades comestíveis, se eu não me engano. E ela fez um vídeo ontem curto falando desses dois casos. Um é o do pepino e o outro recente, só do TikTok, gente. E o outro é um chocolate de Dubai, recheado de pistache. Aliás, se a gente for pensar, que delírio é esse que todo mundo começou a gostar de pistache? Né? De repente ninguém falava de pistache. Ok, né? Aí agora, o pistache ficou caro, Pedro. Por quê? Porque até quem não gosta fica com... Então, mas ficou mais agora. Não, esse chocolate... Psyllium também agora tá na febre. Psyllium, aumentou o preço. Mesma coisa. Não, esse chocolate que vai na Europa mesmo, parece que está custando mais de 100 euros uma barra, porque ele esgotou e ele vende em Dubai. Então é isso, né? Então, quando a gente discute segurança alimentar, a gente já está falando dessas questões. A soberania não, ela já busca ter um modelo mais descentralizado, promove o controle comunitário sobre a produção, a distribuição de alimentos. Então ela está muito mais calcada na nossa identidade, né? E quando a gente compara aqui os modelos, né, você vai ver que a segurança, como a gente falou, ela intensifica a produção para a quantidade, ela tem práticas agrícolas, né, calcadas em tecnologias, insumos, práticas convencionais. Ela tem, né, um apoio do agronegócio, no modelo do agrobusiness mesmo, né? Então, é um outro olhar. Ela garante a disponibilidade de alimentos, mas não vai questionar muitas vezes essas desigualdades. A gente não pode esquecer também que o Brasil, ele ainda tem inúmeros casos de escravidão e de trabalhadores que são pegos em condições análogas a de escravos, e boa parte deles é no mundo rural, no mundo da produção. Santa Catarina mesmo é um local que vira e mexe, não tanto no setor madeireiro, mas produção de maçã, vinho. Bom, eu vou trazer aqui até o caso, né, famoso ali da vinícola, eu coloquei aqui, né? Então, são esses
muitas vezes o modo de produzir só calcado na segurança alimentar, ele pode resultar em degradação ambiental, devido ao uso intensivo exatamente dos agrotóxicos, da monocultura, que acaba trazendo esse empobrecimento do solo. Né? Você não rotaciona a cultura, você coloca muito veneno e você acaba empobrecendo aquele solo. E aí o que tem acontecido na prática? Aquele solo não funciona mais, você tem que fazer a expansão da fronteira agrícola. E aí a gente está chegando na Amazônia e muitas vezes derrubando floresta para dirigir o pasto por uma falta absoluta de visão, inclusive econômica, que isso é lamentável, né? Porque é importante também a gente olhar o termo agronegócio e saber que ele é um termo de disputa em várias frentes, porque a agroecologia ela pode ser um agronegócio, o agronegócio ele pode ser o agronegócio que toca fogo em tudo e que joga veneno em tudo, que derruba floresta, e tem um outro setor que já está mais envolvido, exatamente também por conta das cobranças internacionais, os tratados, com as práticas mais sustentáveis. Então a gente também tem que saber diferenciar um pouco esses conceitos. A soberania alimentar, o foco principal na autonomia alimentar, prioriza, como a gente falou, justiça social, controle social, sustentabilidade, foco, as práticas são familiares, a dimensão econômica é muito mais da economia local, que dialoga também com a economia circular, valorizando os pequenos produtores, a prática de mercado justa. Sobre a disponibilidade de alimentos, ela busca a equidade de acesso, valorizando o conhecimento local e combatendo as desigualdades sociais. Sobre poder e controle, ela busca descentralizar, promover o controle local e fazer a participação comunitária nas decisões. Tanto que a gente tem, como maior produtor de arroz orgânico, agroecológico no Brasil, o MST, Movimento Sem Terra, que é outro movimento social também extremamente marginalizado, onde as pessoas olham muitas vezes como algo, já tratam como invasão, e quando o termo é ocupação, quando esquecem que a nossa Constituição Federal fala de função social da propriedade, e a gente que fala no direito ambiental fala inclusive de função socioambiental da propriedade. A gente teve uma aula que ficou até gravada, que fizemos semana passada com a turma, que foi sobre Sebastião Lama. 27 anos que eles são acampados, nem conseguiram ser assentados ainda. E toda a luta dessas pessoas para conseguirem produzir alimentos e tudo mais. Então, principalmente esse começo aqui da minha fala, pessoal, sendo que eu meu tempo está voando, foi muito voltado para a nossa disciplina, também me perdoem, mas eu precisava fechar esses conceitos de soberania e segurança com a nossa turma. E os impactos ambientais, A soberania ela vai priorizar a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais, ela é muito calcada nisso. Diante disso, e olhando também a questão específica do nosso tema, eu acredito que quando a gente fala das práticas do ESG, a gente tem que falar de interseccionalidade. O social, assim como isso, do Floyd, a gente fez exatamente isso. Então, assim, em nenhuma situação climática, ambiental, ou de pandemia, ou crise sanitária, a gente vai estar nas mesmas condições. Então, a gente já tem que ter esse olhar interseccional, diferenciado. Então, se eu quero falar, se eu quero levar para a empresa, porque é muito estranho, muitas vezes, não coloquei aqui, mas tem empresas que têm um setor, hoje em dia, de ESG, mas só tem homem. A gente também estava conversando um pouco sobre isso antes de começar a aula, O Pedro, ele é minoria aqui hoje, E é uma raridade, porque nós estamos acostumadas, como mulheres, da academia, a muitas vezes estar à mesa, veio aqui, enfim, são coisas absurdas que foram normalizadas, Então, assim, o Pedro é um parceiro de trabalho já de bons anos agora já, Pedro? Então, eu sei que ele tem sempre esse cuidado de fazer... Caio,
se a gente for pensar nesse viés que você está analisando, você usar os indicadores apenas para uma questão de marketing, você vai cair dentro do greenwashing ou do climate washing, tanto um ou outro, tá? Por quê? Porque, na verdade, você está tentando fazer uma imagem como se fosse uma empresa sustentável, quando na verdade não é. E o ESG são 3 indicadores. Você pode ter outros também, mas são 3. Um indicador relacionado ao meio ambiente, um indicador relacionado à parte social e um indicador relacionado à governança. Se você começa a tentar forjar isso aí, você entra no greenwash. Isso acaba resultando numa questão criminosa. Tá? Várias empresas do mundo afora já foram penalizadas, inclusive a Volkswagen. Uma vez ela foi penalizada, alguns anos atrás, por conta de ela forjou um dado e ela foi obrigada a fazer um recall de não sei quantos mil carros. E fora uma multa. E ela mostrou que depois de não sei quantos milhões de anos, milhões no sentido assim, bem metafórico, ela mostrou que foi o primeiro ano que ela teve prejuízo por conta disso. Então, nem sempre essa forjar vai ser beneficente, porque se for pego, ele vem no impacto negativo e um impacto rebote, entendeu? Então isso tem que tomar muito cuidado. Quando eu falei do ESG, e a Roberta veio e complementou muito bem, porque justamente assim, apesar de nós termos 3 indicadores aí para serem analisados, a gente tem que olhar ponto positivo e ponto negativo. Existe um grupo que é muito contra, porque você às vezes você mostra que é uma parte de um indicador ambiental, mas nem sempre ele é tão ambiental assim. Porque uma empresa não vai comprovar que ele está dentro dos indicadores ambientais se ele colocar as latinhas coloridas ali. Ele fala, não, eu tenho coleta seletiva, mas não é só isso. Você está no contexto ambiental, você tem várias nuances ali, você tem um monte de variáveis ali para você trabalhar. Não basta você colocar as latinhas coloridas para você mostrar, não, a minha empresa é economicamente sustentável, ambientalmente sustentável. Não é assim, entendeu? Então você tem que analisar isso de uma forma muito cautelosa. Existem várias variáveis dentro de cada indicador para você ver se realmente você está ali adequado ou não. Por isso que é muito importante quando a gente fala até do compliance ambiental, porque ele vai analisar isso. Tá? Então ele vem como se fosse o seguinte, o compliance eu falo que é a outra face da moeda da auditoria, ela evita uma responsabilização. Então ela vai mostrar o seguinte, olha, eu preciso que a determinada empresa, ou às vezes hoje nós temos as sociedades rurais também, né, que estão dentro dali do contexto de sociedade empresária, eles conseguem mostrar, olha, você tem que se adequar nisso, nisso e nisso. Você vai se adaptar? Vou, não vou. Então se você conseguir, você pode ter esse indicador cumprido e você pode ter uma certificação que vai ser muito bom. No contexto da agroecologia, pegando uma chamada aí que a Roberta disse, na agroecologia isso funciona muito bem. Por quê? Existem 300 certificações para você cumprir. É muito difícil você ser um produtor agroecológico. Não é fácil. Não é só você virar e falar assim, mas eu não uso defensivo agrícola. Não é só isso. Então você tem que mostrar como é que é a sua produção, como é que é o ciclo de vida do produto, a questão dos trabalhadores que estão ali, se eles têm a qualidade do trabalho deles cumprida. Então existem várias coisas que estão relacionadas, entendeu? Então não é só um ponto ou outro ponto, são vários. O que a gente tentou aqui abordar, é lógico, isso aqui é 30 minutos, 40 minutos para a gente falar muita coisa, então a gente está fazendo mais assim, aquela parada geral, mas assim, é muito mais minucioso e delicado do que a gente imagina, tá bom? Não, agora não, que a gente tem que ouvir a nossa moderadora. Não, eu acho que a resposta da Priscila me contempla em boa parte. Como está sendo desenvolvido, a gente ainda padece da falta de fiscalização disso tudo, né? Se a legislação ambiental, que é positivada nacionalmente, internacionalmente, a gente não consegue fazer cumprir, imagina esses relatórios. Então, e aí a força da sociedade muitas vezes vai ser essencial, como foi o caso das vinícolas do Rio Grande do Sul, porque aí foi um prejuízo, a gente viu espumantes super barato e muitas pessoas não comprando. Óbvio que outras aproveitaram para comprar em dobro, mas hoje a pressão da sociedade, por isso também é importante o combate à desinformação, vai ter um papel bem sério na hora de se cobrarem esses indicadores. Então, agora vamos passar a palavra para a nossa convidada, vamos dizer assim, né, de fora da UF, né, da Cisterna, a doutora Clarice Campeiro de Melo Ferraz. Então, palmas para ela. Senhora, a palavra é sua. Seja bem-vinda à UF.
obrigada, professor, e agradeço também ao convite, a iniciativa de Priscila, e fico feliz de ter, de participar dessa mesa, tomar conhecimento desses grupos de estudo que são fundamentais, porque no meu ambiente, não é essa a face do direito, que normalmente eu tenho lidado. Eu sou da área de energia, eu sou economista, mas eu estou trabalhando no setor elétrico há mais de 20 anos. Eu sou uma das 8 pessoas que foi chamada para a reunião da célula de crise que teve esse ano com o presidente Lula. Então, por incrível que pareça, ainda há lugar para a academia e ainda há lugar para pessoas independentes e críticas. Não é muito... É surpreendente, ainda há espaço que é feito disso, que é muito frustrante, porque a gente participa, mas o poder de mudança ainda não está agindo muito forte. Eu vou complementar, pegar o gancho aí da pergunta do Caio, não tem um indicador definido que seja comparativo entre todas e não tem uma estrutura fiscalizatória adequada. Por isso esse grande limbo, e esse universo aí de greenwashing, bluewashing, whitewashing, tudo que vocês quiserem, que é o quê? É o que a Roberta falou, é capitalismo. Então, a gente está se adaptando, vocês estão querendo outras coisas, a gente coloca. Vocês querem que a gente se vista diferente? A gente se veste. Quer que a gente se pinte de outra cor? A gente se pinta. Para fazer diverso? Não. Para fazer a mesma coisa. E aí, por que eu estou aqui? E acho pertinente eu estar aqui? Porque no centro disso tudo está o quê? Está a transição energética, não é mesmo? A gente está falando que a gente tem que descarbonizar as atividades produtivas. Aqui a gente está falando muito da produção de alimentos, e isso está incluído. Então, mas se eu estou falando de descarbonizar as atividades produtivas, e por que isso sempre vai voltar para a energia? Porque a gente está falando que a gente tem que se responsabilizar e que a gente tem que entender a cadeia, a análise do ciclo de vida de tudo que a gente produz. Então, quando eu falo que você tem que descarbonizar, um telefone, isso aqui, não é possível hoje em dia. Alguma produção de alimentos mas eu tenho que entender qual é a energia que alimentou aquele processo produtivo. E aí eu tenho que entender também que se eu trocar a utilização de uma energia que vem de um mix, de várias fontes diferentes e tudo isso, por um painel solar, e eu boto num projeto de cooperação internacional que eu fiz essa troca, e eu ganho tudo isso, mostrando que eu tirei esse tanto de emissões poluentes, na verdade eu estou escamoteando uma realidade que, de noite ele não está consumindo esse tipo de energia. E talvez o mix que esteja sendo feito para ele poder consumir esse tanto aqui de energia solar tenha um balanço pior. Então a gente está aprendendo, e aí eu tenho uma pequena má notícia, que todo este receio e o pavor justificado do Carlos Nobre lembra a gente que é o quê? Desculpa, mas não é só uma crise climática, é uma crise ecológica. Então essa crise ecológica, a gente está falando muito da energia e da transição energética, porque realmente 80% das emissões vem do setor de energia. Então não adianta muito a gente ficar ali na ponta se a gente não estruturar o setor de energia, porque 80% das emissões está aqui. E não adianta, aí que eu quero chamar a atenção, a gente querer descarbonizar esse setor daqui se for fazer assim, bioenergia expandindo floresta ou desmatando floresta. Se for para eu fazer painel solar, como está acontecendo agora, desmatando topo de serra de Caatinga. Isso é um absurdo completo. E aí a gente volta para o problema da crise ecológica, que não é só uma crise climática. A gente está no limite da perda de biodiversidade. Eu não sei se vocês viram na COP16 qual foi a figurinha que foi utilizada, que aquilo ali foi muito bom, eu achei. Que é a Jenga, são módulozinhos, talvez criança. A gente, criança é aquela coisinha, são como retângulos de madeira, e a gente vai empilhando, e você tem uma torre daquilo. E aí tira um, não cai, tira o outro, não cai. Tem um momento que você vai tirar uma espécie que alguma coisa vai cair, inclusive pode ser a nossa, não é mesmo? E aí acaba sendo uma crise civilizatória. E aí é a crise civilizatória, é claro que é. Porque a gente se estruturou como sociedade a partir de quê? Da modernização calcada na energia, no acesso à energia. E agora esse acesso à energia que está sendo chamado a ser transformado dessa energia fóssil
E aí a gente vê que esse sistema de produção de energia, a estruturação das cadeias produtivas é violenta, é racista, é tudo que vocês vêm falando aqui. E a gente é chamado a descarbonizar esse sistema. E muita gente apresenta isso, tira o fóssil e põe o renovável como fosse uma coisa assim. Né? Não é, são outros recursos energéticos, é uma outra infraestrutura de transformação que vai ser utilizada. E é, sobretudo, para a gente não repetir o padrão que foi adotado na economia fóssil. Porque se a gente adota o mesmo padrão de destruição, o mesmo padrão de ampliação de escala e escopo, o mesmo padrão de concentração de renda, o mesmo padrão de ignorar os outros impactos ambientais, de nada servirá. Ao contrário, o avanço desorganizado, desordenado das energias eólica e solar que não são renováveis, nos traz um balanço energético pior. O setor elétrico brasileiro se carboniza, não se descarboniza. O setor elétrico brasileiro tem a tarifa que aumenta, que não diminui. Por que está falando que a eólica e solar descarboniza e é barato? Não está entregando nenhum nem outro. Quando entra a eólica, qual é o tipo de energia que eu estou deslocando aqui no Brasil? Vamos olhar para o Brasil. Essa conversa toda é ancorada no território. Qual é o tipo de solo que você tem? Qual é a umidade que você tem? O que você pode produzir? Como é o seu clima? Energia é igual. O que você tem? Qual é o seu recurso energético? O que você precisa? Energia para quê? Porque se é para agroecologia é uma coisa. Se é para latifúndio, é outra coisa. Se é para mecanizar, automatizar, botar drone, eu vou precisar de um padrão energético. Se é para a gente fazer diverso, se é para a gente fazer, né, a multiplicação, né, de sistemas agroecológicos que ancora a pessoa no campo, que garante a umidade no solo, que garante o respeito à biodiversidade, é outro padrão energético. Então, quando a gente fala energia, trilhões, tudo isso é para o quê? Não é? A gente alimenta os projetos produtivos. Eu tenho que fornecer energia para processos produtivos. São esses processos que estão em disputa. Vai ser um grande agro ou vai ser a agroecologia? Tá? Então, é essa disputa do modelo da sociedade que a gente vai influenciar. Agora, é claro que a energia é poderosíssima, riquíssima, influencia o padrão que ela quer. Para ela é muito mais fácil fazer larga escala, escopo. É assim que o capitalismo pensa, que as corporações pensam, não é? Então, é isso que se reproduz. Então, se a gente quer realmente uma alternativa, a gente tem que pensar em modos alternativos da produção dessa energia alternativa. A energia eólica e solar em si pode ser devastadora. Integrada, equilibrada, usada no limite que o meu sistema consegue balancear, aí eu posso, com muita sabedoria, usar os meus recursos energéticos de forma mais eficiente, minimizar os impactos ambientais e aí sim dizer, aqui se produz energia limpa, aqui se minimizam os impactos, né, sobre o meio ambiente, e aqui a gente está tentando estruturar uma sociedade sustentável, combatendo inclusive a desigualdade, que é um grande problema nosso. Tá? Falar disso rapidamente, fazer alguns parênteses, só porque eu acho que serve como ilustração também. Então, muito cuidado. Eólica e solar não é uma coisa simples. São cadeias produtivas super energointensivas e poluentes, né? Eu estou falando de painel solar que é produzido na China, as usinas da China essencialmente produzindo a carvão, não é? E isso tudo vai ser transportado para cá, né, em grandes navios de óleo pesado, é pior que diesel, tá? Então, assim, o balanço é muito ruim. Tem estudo que foi feito alguns anos atrás que nem nos 20, 30 anos você conseguiu anular as emissões que você colocou para trazer esse painel para cá. Então, a gente tem, sobretudo, eu acho que quem está fazendo esses cursos, quem está aqui conosco, tem uma sensibilidade, né? E tem o que, sobretudo, eu espero que a gente saiba resgatar e contaminar muita gente, responsabilidade ética. Eu sou da energia, eu ando com engenheiro, eu ando com trabalhador, eu vou no território. Tem que entender. Não vou fazer um curso de energia financiarizado porque eu sou economista. Isso não é um chamamento do meu tempo, da minha sociedade, das pessoas, né? Do país que eu quero viver. Né? O chamamento é a gente fazer as coisas direito.
É vocês do direito não se conformarem com esses rankings. É vocês explorarem o que está por trás dessas cadeias produtivas. É entender que painel solar não zera balanço nenhum. Isso é um engodo. E não está tudo bem, vamos ganhando tempo, vamos fazendo desse jeito, que aí depois... Não! Fazendo desse jeito está piorando, não é? Então tudo isso é muito severo. Tá? Como a Roberta disse, os climatologistas eles estão com muito receio e a gente trabalha muito com gente que faz modelo, né? Falar com gente que faz medição é pior, tá? Porque o modelo, ele vai lá, putz, calibrei errado, vou ajeitar, não sei o que, mas eu não estou entendendo bem. Quem faz medição está entendendo perfeitamente. Luciana Gatti do INPE também, colega dele. Né? Então ela mede, ela captura mesmo aquele quadrado. E lembrar de outra coisa. A gente está falando muito em emissão. Quando a gente está explorando cadeias produtivas, todo esse lance, o equilíbrio, ele é dado também pela capacidade de absorção da terra. A gente tem uma capacidade biofísica de regular isso. Então não é só eu tentar, reduzir o limite de emissões, mas é sobretudo preservar e através da restauração a gente aumentar o quê? A capacidade da terra, ela mesma, através de seus mecanismos naturais, capturar e regular. Esse clima ele era naturalmente regulado, não é mais. Então a gente tem que fortalecer isso aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala desse plano de produção de petróleo na fronteira da Amazônia, margem equatorial, que não quer falar Amazônia, que é a Amazônia, e que são um desastre, e que isso não faz sentido nenhum, na ordem temporal mesmo, isso não faz sentido nenhum. Eu não vou nem entrar muito. Mas o que a gente está falando? A gente está falando ali, essencialmente, de uma área que é considerada um carbon sink, que a gente fala, quer dizer, um sumidouro de carbono. Pela aquela constituição, aquela diversidade, aquele lugar ali, particularmente absorve emissões. Então, você não mexe porque você não mexe. Não é porque você vai emitir mais, porque vai. É porque você não toca naquilo. Esses lugares são sagrados hoje em dia. A gente está muito estressado, a gente não está entendendo o grau de aceleração. Todo mundo falou, os modelos não estão capturando. Os modelos estão fora. Qual é o grau, então, de ajuste? Tem que acelerar em quanto? Ninguém sabe. Tá? Pode ser daqui a 10 anos. É para a gente ficar apavorado e não fazer nada? O contrário. Para ficar apavorado e arrochar, e ficar crítico. E orientar mesmo onde que a gente quer alocar nosso estudo, nosso conhecimento, nosso engajamento. São causas sociais mesmo. E é fim de mundo, literal. Então falar de futuros possíveis, falar de pautas que nos unam, falar de combate à desigualdade, passa por isso aqui, que a gente está falando de desenvolvimento de cadeia produtiva, eu estou falando da reestruturação do setor elétrico brasileiro que está em frangalhos. A gente está falando de estruturas de governança, e a gente está vendo aí uma destruição institucional, que foi muito acelerada pelo governo anterior e que está tendo muita dificuldade de ser restaurado agora. O setor elétrico brasileiro passou por privatizações fraudulentas. A Eletrobras está em aberto, não está dado não. E vocês sabem o que eles querem fazer? Porque eles venderam, eles são concessionários, tá? A Eletrobras, ela não é dona do reservatório nem daquela água que está lá dentro. Ela opera uma usina que realmente ela comprou. Mas a União tem uma participação muito grande nesse processo, tá? A Eletrobras agora está assinando um pacto para a produção de hidrogênio verde com água das hidrelétricas com a Alemanha. Isso é proibido. Vamos aqui do direito bater aqui na mesa. Chamem o pessoal de direito de energia. Isso é muito severo. O uso das águas do Brasil, primeiro que a prioridade não é nem o uso energético. Isso é lá para quarto, tá? Biodiversidade, dessedentação, irrigação, nossa água aqui na cidade. Depois, se sobrar, a gente vai produzir energia. O controle da água, de estoque da água brasileira, mais de 50%. Estou falando monopólio privado, pesadíssimo, nas mãos de uma empresa privada. Olha que estrutura de governança esquisita aqui que a gente está falando. Controle de água. Na mão de reservatório que está controlado por uma empresa privada que está dizendo que vai desrespeitar o ordenamento nacional, que vai usar a água daquele reservatório para produzir hidrogênio. Não vai, não. Por que não vai? Agora tem um lobby no Congresso e tem um PL prontinho.
Mas se continua como está agora, não vai não, sabe por quê? Porque ela não decide da água que ela tem naquele reservatório. O uso da água do reservatório é decidido pelo Operador Nacional do Sistema. Porque quando o sistema elétrico brasileiro foi concebido, foi para interligar esse país, para dar energia para todo mundo, para a gente se desenvolver. Fazia parte de um projeto de desenvolvimento nacional. Então, o uso das águas, dos reservatórios, eles estão em bacias hidrográficas diferentes. Ele é interligado, não só fisicamente, não, é pela linha de transmissão. Então, se está faltando água aqui, eu posso despachar de outro. E assim eu estou interligando energeticamente sem estar, né? Então, o que é aquela água estocada? É como uma bateria, né, gente? É a capacidade de eu gerar energia. Né? Então, uma eólica, ela vai gerar energia se tiver vento. A hidrelétrica, e você não sabe quando isso vai ser, tá? Quando é uma hidrelétrica, se tem água no reservatório, eu ligo a turbina e ela vai turbinar e vai ter. Tá? Então, essa é a grande diferença desse mundo de hoje. A gente opera com fontes que a gente controla e com fontes que a gente não controla. Eólica e solar eu não controlo. Para poder avançar com eólica e solar, você tem que entrar com alguma coisa que você controle. Porque se ela sai, alguma coisa tem que entrar. Então, nesse passo que foi se fazendo isso, em vez de a gente estar tirando coisas carbonizadas, vai entrando eólica, vai entrando solar, vai tirando água. Então, o meu balanço final de emissões pode ser negativo. Porque a água já estava amortizada. Tá? Então, pensar na descarbonização brasileira é pensar que fonte que você está deslocando. Porque se você estiver deslocando água, é uma estupidez. Tá? Para falar bem claramente. E é uma estupidez que custa caro. E é uma estupidez que está promovendo desmatamento. E quando eu promovo o desmatamento, aí é um strike. Né? E aí vai dizer pior, está promovendo um avanço muito acelerado da mineração. BNDES, para dar mais ilustração, financiou agora 500 milhões de reais, sabe por quê? Fundo Clima, que é para todo mundo ficar nervoso. 500 milhões de Fundo Clima para botar o Brasil na cadeia da transição energética. Sabe para onde foi o dinheiro? Para a exploração e ampliação de mineração de lítio, sem nem ter beneficiamento, porque beneficiamento não vai ser aqui. Então é para rasgar as entranhas dessa terra, é para desestabilizar o nosso sistema hídrico e destruir a nossa biodiversidade. Se quiser apresentar isso como algo relacionado à transição energética voltada para a sustentabilidade, isso é uma fraude. Isso precisa ser combatido. Isso é BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, isso não faz parte do projeto de desenvolvimento. Isso é um projeto colonial que está nos destruindo. E a gente não tem mais tempo. É o limite biofísico do planeta. É muito simples, né? Inclusive muito complicado. Mas então querendo muito assim, é isso, assim, vamos olhar melhor? Porque o BNDES disse que estava pagando a transição. Ah, vai fazer o quê? Vai fazer bateria. E aí? Será que isso fecha essa conta? Né? Será que tem como a gente fazer menor? Porque o recadinho é esse, está tudo ligado. Né? Não é clima. Se eu mexo, se eu desmato, estou alterando o uso do solo, estou morando, né? E aí sim vai bater no clima. Mas são 9 fronteiras, deve ter muito mais, mas que estão sistematizadas e que nos lembram. Você quer Rocks from Eon, né? Desde 2019 tem um mapeamento desses 9 limites, né? São os pontos de não retorno. Então é clima, é água doce, acidificação dos oceanos, isso está tudo acontecendo. Então, se em prol de um greenwashing e tal, a gente avança muito na degradação ambiental, dizendo que está promovendo uma redução de emissões porque não está, vocês podem pegar os balanços de emissão, não está. Aí vai dizer, não, porque ainda não chegou a conta, vai chegar. Não vai chegar. Tá? Então, assim, não está dando certo, é freio de arrumação. Ninguém acelera nada quando está na beira do precipício, a gente está na beira do precipício. Não é para fazer mais rápido nada. A única coisa que se faz mais rápido que nos interessa é a restauração. De resto, é muita precaução. É muito cuidado, é corrigir distorção. E enfrentar mesmo o greenwashing, tá? O mercado de carbono, as 2 avaliações que eu vi, tem países onde 80%, 90% não é rastreado corretamente. Então tá ok a gente se conformar com os compliance, porque seguir o compliance. Não é suficiente a gente, né, comply to that compliance. Somos todos partes da sociedade, a gente tem que denunciar. Essa compliance não é suficiente. Não está capturando isso aqui, não é suficiente. Tá? Então, comply to that compliance, não. Tá? Você
lavar as mãos, se desresponsabilizar, mas foi o cara que vendeu a terra para o empreendimento eólico. 40% dos empreendimentos eólicos com problemas fundiários. Estou falando de empresa da Noruega, estou falando de empresa americana, estou falando de empresa brasileira. Tá? Essa da energia até me interessa, porque eu tive um entrevero recentemente. Mas enfim. Mas assim, de modo geral, sabe, gente? São crises civilizatórias, sim. A gente está falando da transformação do trabalho, a gente está falando do uso da energia e do que a gente quer fazer com isso. Então, vocês que são jovens, né, que estão agora entrando aí no mundo do trabalho, entrem de forma muito crítica, sejam muito exigentes, sabe? Não é chato, não. É querer ficar vivo, sabe? É querer que as pessoas tenham qualidade de vida, é ter justiça. Isso é justiça social. A gente é muito privilegiado. A gente tem que lutar, né, para aqueles que não estão. E honrar o projeto da universidade pública, né? Porque, afinal de contas, é uma coisinha que o Brasil ainda tem, né? E aí que a gente leva isso para frente na difusão do conhecimento em prol do desenvolvimento justo, usar com sabedoria, respeitar nossas origens, entender as nossas especificidades. Gente, o Brasil não tinha nada. A gente fez um sistema elétrico que é orgulho e exemplo no mundo inteiro. Todo mundo falando de interligação, de longas regiões. A gente é todo interligado. Os chineses vieram para cá no final dos anos 90 aprender, tirando Roraima. Né? E aí tinha gente falando de Roraima na época que teve o apagão. Porque Roraima não precisa de... Vai lá, vê como é que está legal a conta, a qualidade do serviço, né? Porque não adianta não, sabe, gente? A gente tem que olhar com mais profundidade as coisas mesmo e exigir respostas, né? Exigir mesmo que as coisas sejam bem feitas. E pressionar. O mundo está tenso e a gente está aqui, esse é o nosso momento. Quando a gente está junto, a gente é mais forte mesmo. Inclusive, a gente se apoia até emocionalmente, né? Porque é um momento difícil, eu acho, de viver, né? E de ser vivido. E da gente até assim, não ter grandes crises, né? Por onde a gente está. E, ao mesmo tempo, se colocar a serviço. Assim, são tempos interessantes. Eu acho que é um questionamento muito profundo. Acho que além, né, dessas questões todas, acho que é isso. É da nossa organização como sociedade, como democracia. O que a gente, onde vocês querem viver, né? Como vocês querem viver. Então, que ambiente, né? A gente quer um ambiente de colaboração, a gente fala muito de competição, né? E aqui no setor elétrico agora isso gera um problema muito severo. E quando eu estou falando da integração de muitas fontes, e as fontes têm características diferentes, sol só tem de dia, eu não controlo, mas tem um padrão que é bom, vento é um caos. Hidrelétrica, se eu tenho água, mas tem um problema, né, de distúrbio hidrológico, enfim. Quando eu estou falando isso, para eu minimizar os meus impactos ambientais, eu estou falando de fazer um mix. E aí, quais são as minhas restrições? O que eu quero? Eu quero o menor impacto ambiental possível, menor tarifa possível. É isso aqui que eu quero. Mas aí eu olho o quê? Para o sistema. E a gente não vê mais no Brasil a discussão do sistema. É o nome, é o Sistema Elétrico Brasileiro. Está tudo interconectado. Então, essa coisa, a competição, é mercado livre, não sei o quê. Gente, isso é uma estupidez, porque eu não estou tratando da matriz. Eu não estou falando da estrutura física. Tá? Essa abre e fecha, isso são mudanças institucionais, como foi na época dos anos 90. Tá? Meu doutorado se insere nisso, e do incentivo, justamente, na época, às renováveis dentro do mercado elétrico, justamente. E era uma coisa super regulatória. Aí você começa a entender que regulação é ajuste fino, né? Você tem que ter política energética. E a política energética, quando ela é voltada para esses objetivos que eu estou falando, ela não está buscando tanta competição. A gente está num momento de transição tecnológica que a gente está entendendo como é que esse sistema fica de pé. Como é que eu evito apagão toda hora, como teve em agosto que apagou um quarto desse país. Por quê? Porque a proteção de rede falhou, porque a eólica falhou. Então é diferente, é outra máquina, é outra rede. E aí a gente tem que ir complementando e deixando esse negócio de pé. Competição nesse momento é apenas uma palavra estúpida. Tá? É de gente que tem a cabeça formatada. É de economista que pensa que o mundo se adapta aos seus modelos. E aí, economista com um pouco de inteligência, eu aconselho a ir procurar outros campos, assim como todos vocês do direito. Porque a gente não opera a tecnologia. A gente tem que falar com quem opera. A gente tem que entender melhor. Eu fui fazer um mestrado em energia. E sofri bem muito, mas eu fiz. Tá?
E desde então eu ando muito com engenheiro, porque eu estou querendo entender como é que isso aqui fica de pé. Tá? E aí depois vem a economia e vem o direito para ajudar a estruturar isso aqui. Mas a gente tem que respeitar a engenharia, a eficiência, o meio ambiente. A gente tem que estar falando com o climatologista. A gente tem que falar com o engenheiro de rede. Tem que entender como é que é esse mundo e se vale a pena colocar tanta eólica e tanta solar. Ou se a gente já não está desequilibrando e se essa entrada é excessiva, já não está me trazendo um balanço negativo. Chamo vocês a dar uma observada, tá? Muito obrigada. Pensem na energia, que ela está por trás de tudo isso. Excelente. Queria agradecer, né, a senhora Clarice, pela sua exposição. Esse ponto da questão energética é ele é fascinante, né? E você não tem uma substituição que não gere impactos, né? Qualquer solução vai gerar impactos. Então a grande questão é como fazer esse mix, né? Como fazer esse pool de fonte de energia de forma que nós possamos controlar os impactos, né? E aí um exemplo bem radical, que foi, na época, foi um objeto de críticas, né, vorazes, foi quando o Lovelock escreveu lá a Vingança de Gaia e defendeu que nós partíssemos para a energia nuclear, né, para dar tempo de organizar a questão climática, né? Ele foi muito criticado naquela época, né? E ao mesmo tempo as emissões só aumentam, né? E outra coisa interessante também, uma coisa que me deixa angustiado, né, e até um pouco nervoso, quando eu vejo essas propagandas dos carros elétricos, né? Os carros elétricos, eles estão demandando uma quantidade de minérios que só podem ser extraídos de lugares com biodiversidade, que não são reciclados e rodam. O carro elétrico está rodando hoje, se você carregar ele na tomada, você provavelmente está carregando ele na tomada com uma energia gerada na termoelétrica. Então o carro elétrico hoje é sujo. É sujo. É como se você ligasse o carro elétrico no carvão. É sujo. Não é nada limpo, né? E para além disso, né, a obsolescência programada das coisas. Então, tem uma coisa que passa no meu raciocínio, que permeia, eu acho que, ou pelo menos é uma trama que eu faço na minha cabeça, pode não fazer sentido nenhum para você, mas o desperdício de comida é desperdício de energia também. Sim, de água. Né? De água. Né? E esse modelo, que é um modelo estruturado em cima da produção e do consumo e da obsolescência programada, que faz com que a cada 2 anos um celular seja jogado fora, ou menos talvez, né? Quando um celular poderia durar 5, 6 anos, porque hoje, né? E isso gera um desperdício de energia, isso gera um desperdício de água, e lembrando que nós estamos aqui nessa sala, com certeza, num contexto ultra privilegiado. Nós temos luz, ar-condicionado, água, né? E aí a mudança climática tem esse lado cruel, né? Nós estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco, porque a pegada de carbono de vários países da África é zero. E eles são o quê? E eles são altamente afetados. Nós temos várias partes do mundo em que a pegada de carbono, o índice de emissões por pessoa, per capita, é baixíssimo, e eles são altamente afetados. Os povos ribeirinhos da Amazônia, pegada de carbono deles próxima de zero, estão passando fome, porque não tem a pesca, porque o rio secou, né? Então são questões que, se nós formos olhar com profundidade, né, é uma crise climática e ao mesmo tempo é ecológica, e antes de tudo é uma crise social, e envolve repensar a forma como nós organizamos os modelos de produção. Produzir o quê e para quem, né? Bom, mas apenas uma modesta colaboração aqui.
compartilhando essa inquietação com vocês. Temos alguns minutinhos breves para perguntas, sejam objetivos, perguntas em 30 segundos. Quem vai primeiro? Boa tarde já, né? Eu estou muito feliz de estar aqui nesse evento hoje, na mesa que vocês compuseram, e queria agradecer a exposição, as duas primeiras exposições, mas eu estou profundamente emocionado com a exposição da Clarissa, né? Clarice? Eu fiquei arrepiado da sua exposição inteira, eu estou falando sério, assim. É chocante o nível de clareza que você tem quando você está comunicando tudo que você está comunicando e a emergência que é tudo que você está comunicando. Toda essa questão, isso já estava me incomodando desde a primeira apresentação, não pelo conteúdo, mas pelo tema, que é a questão da transição energética. Quando a gente fala de transição energética, a gente fala sobretudo de lítio, né? Lítio é o mineral que está sendo colocado como o mineral mais importante da transição energética, e no Vale do Jequitinhonha, em Minas, tem tido um grande avanço da intenção de exploração de lítio, patrocinado pelo governo, angariando empresas estrangeiras. O governador Romeu Zema fez a propaganda do Vale do Lítio, associando ao Vale do Silício, na Times Square, em Nova York, para angariar empresas estadunidenses, sobretudo também empresas canadenses, para explorar lítio no Vale do Jequitinhonha, que tem o bioma do Cerrado e da Caatinga extremamente ameaçado, e com as populações tradicionais, ou melhor, a revelia das populações tradicionais essa exploração. Então, é só um comentário para dizer que a gente está muito à deriva nesse mar, que está muito revolto, e a maré é muito contra a gente. Muito obrigado por todas as explanações, sobretudo pela sua, professora Clarice. Muito obrigado mesmo. Boa tarde. Também queria agradecer pelas brilhantes apresentações. E eu fiquei emocionado. Fala mais perto para a gente te ouvir, Gustavo. Com a professora Roberta, porque tem também muito a ver com o tema da minha pesquisa. Apesar de tudo, eu queria fazer uma pergunta para a professora Priscila, que quando você fala sobre essa prática do Rio Grande do Sul, não, de Santa Catarina, de reflorestamento, que respeitadas as características de outras regiões, como é que isso poderia ser reproduzido para regiões como, por exemplo, a região amazônica? Porque eu lembro que, não sei se foi em 2020 ou 2021, teve uma apreensão de madeiras nobres, e que eram vendidas como madeiras qualquer, era mogno, não era jatobá, e era de perder de vista no Rio, assim, de balsas de madeira. E como levar uma prática dessa para regiões que o desmatamento ilegal é muito mais lucrativo, né? Que culturalmente o desmatamento ele é feito de forma de subsistência para aquelas populações. Como fazer isso? Se existem práticas, práticas efetivamente para que isso possa ser reproduzido. Gustavo, né? Gustavo, eu vou falar a teoria e vou falar o que está funcionando hoje. Teoricamente, você pode falar que existe uma questão de educação e tudo mais. Como é que acontece hoje, tá? Os órgãos responsáveis é a Polícia Militar Ambiental. Ele é o responsável por isso. Eu vou te falar de uma realidade que eu conheço, que é Mato Grosso do Sul e Roraima. 2 estados que são estados fronteiriços, tá? E 2 estados que você tem o agro ali. No Mato Grosso do Sul, você tem um contingente de cerca de 300 policiais militares ambientais. Qual o tamanho do Mato Grosso do Sul? E eu te falo, por que eu sei? Meu mestrado foi em agronegócio. Acho que foi a Clarice que falou que se desafiou no mestrado. Para mim também foi um mega desafio, porque é um mestrado interdisciplinar ligado à faculdade de Economia, Administração e Contábeis. Eu sou do Direito. Então, já comecei na primeira disciplina reaprendendo a escrever. Ponto. E assim, na minha turma do mestrado,
existia um policial militar ambiental, que também era do direito, ele era biólogo e também do direito, e ele trabalhava ali. Ele era responsável, a equipe dele de 4, era responsável por 11 municípios. Eu fiz a pergunta: como vocês fazem? Na época eu era professora de direito ambiental também. Aliás, eu comecei, né, na docência do direito ambiental. Aí eu falei assim: como é que vocês fazem a fiscalização? Ele falou assim: bom, prevenção não tem. O que a gente faz? Nós somos 4. Então, como é que a gente vai encarar um grande fazendeiro que está cometendo um crime ambiental, que a gente teve uma denúncia? Não tem como. O que eles faziam? Eles iam junto com o Ministério Público, que aí sim o Ministério Público levava todo um contingente, então eles conseguiriam ir junto com eles. Isso eu estou falando no contexto Centro-Sul do Mato Grosso do Sul, 4 policiais militares ambientais para aquela região. Hoje em dia, tem quase 3 anos que eu moro em Roraima, sou lá da Universidade Federal. O promotor ambiental trabalha comigo na universidade, então a gente faz muita coisa junto, a gente faz parte do grupo de pesquisa. E uma vez também, a gente estava indo numa visita numa usina termoelétrica e estava um policial militar ambiental. Eu fiz a mesma pergunta: vocês são quantos? Eu não lembro se ele falou 80 ou 100. Eu falei assim: nossa, mas muito pouco, um estado que é grande. Ele não é um estado pequeno, ele tem poucas cidades, mas é um estado com muita peculiaridade. Você tem indígenas, você tem um processo migratório muito forte. Você vê hoje em Roraima, são 600 e poucos mil habitantes, sendo que 1/3 é de população imigrante, 1/3 venezuelano, é muita gente. E eu comecei a perguntar isso, como é que eles faziam. Eles falaram a mesma coisa. Eu falei assim: professora, a senhora está vendo como é que a gente está aqui, né? A gente está com o Ministério Público. Aí eu falei assim: olha, você sabia que no Mato Grosso do Sul eles fazem a mesma coisa? Pois é, porque eles não têm contingente suficiente. Então o correto seria o quê, Gustavo? Que você tivesse uma polícia militar ambiental mais fortalecida, que pudesse atuar de forma ostensiva, como é a função da polícia militar. Mas a gente não tem. Então, hoje, o que a gente consegue ter? Quando há denúncias, o Ministério Público vem atuar, essa polícia militar vai junto, ou quando você tem cargas apreendidas, você tem o Ministério Público atuando ali. De que forma? Existe um projeto chamado Raízes Sustentáveis, que é relacionado à agroecologia, na região centro-sul também do Pará. Eu conheci essas 2 promotoras que estão à frente, tá? É a Alexandra e a Josélia. São incríveis. Eu mexi com elas e falei assim: estou apaixonada por vocês, porque o trabalho que vocês estão fazendo é sensacional. São 2 ambientalistas também, que, graças a elas estarem no Ministério Público, elas desenvolveram esse projeto com o Senai, Sebrae, a Embrapa e tudo mais. Então, elas estão fomentando a agroecologia na região. E elas conseguiram fazer o seguinte: dentre as atividades está a apicultura. E olha que bacana. Elas conseguiram, via Ministério Público, ter a liberação dessas madeiras que são apreendidas, que são madeiras nobres, caríssimas, né, para fazer aquelas caixas para a apicultura. Eu achei brilhante. Elas falaram assim: Priscila, olha, a gente só conseguiu porque a gente usou ali a nossa função. Então, quer dizer, aquela madeira que a gente não sabe qual era o destino que poderia ter, elas conseguiram que fosse para isso. Entendeu? Então, Gustavo, assim, teoricamente, existe uma teoria, existe uma prática. Exato. Então, esse exemplo que está funcionando lá no Pará é um exemplo que, de repente, pode funcionar como um processo educativo. Entendeu? Então, assim, mas existe forma? Deveria existir na efetivação das nossas políticas, né? De forma coerente, de forma incisiva. Mas a gente sabe que, por isso que eu brinquei, você quer teoria ou quer prática, né? Mas então, assim, o que a gente faz hoje, o que é preciso fazer? Se soubermos de alguma coisa, denunciarmos, que é a nossa função como sociedade. A gente não tem muito o que fazer. Você sabe de uma exploração ilegal? Denuncia. Se está vendo desmatamento, denuncia. Está vendo uma queimada? Denuncia. Porque é a única coisa que a gente pode fazer. E torcer e cobrar dos órgãos públicos que eles façam parte deles. Que nem vocês aqui, né, vocês estão, de certa forma, cobrando o nosso aqui. Nós somos professores de Universidade Federal, Universidade Pública. Qual é a nossa função? Está estudando, se capacitando para poder passar informação para vocês e passar isso para a sociedade. A gente não pesquisa à toa. A função da Universidade Pública é essa, a gente pesquisa para a sociedade.
E é isso que a gente está tentando mostrar aqui. Espero ter dado assim, pelo menos uma luz aí. Nesse ponto, rapidinho, do ponto de vista da prevenção, uma estratégia seria utilizar as áreas de concessão florestal, né? Porque aí você estimularia o manejo florestal, ocupando um espaço que no vazio seria ocupado pelo desmatamento ilegal. E não por acaso, né, as concessões florestais são concentradas no Pará, né? A maioria das florestas nacionais com concessão são no Pará, no norte do Brasil, né? E Getúlio Vargas, quando o primeiro Código Florestal saiu, né, e aí não tinha uma política deliberada de ocupação na floresta amazônica, isso só surgiu um pouco depois, a partir dos anos 50, inclusive no outro governo de Getúlio Vargas. Mas aí qual era a estratégia dele? Criar áreas para plantio de árvores para manutenção das árvores que, à época, né, isso aqui, na época, seria feito com madeira de verdade e não com compensado, né? Enfim, então, mas é difícil expandir, né? A gente tem instrumentos interessantes como a concessão florestal, mas isso depende da política pública ser posta em prática, né? E claro, exige um efetivo para fiscalizar, que está muito abaixo do necessário, né? Os 4 lá, nem que eles fossem descendentes do Kal-El, do Super-Homem, né? Ou do The Flash, eles dariam conta de mapear toda aquela área, né? É humanamente possível e até super-humanamente possível. Perigoso. Né? E perigoso. Eu esqueci de responder a questão se serviria de modelo ou não, né? Mas é uma questão assim, eles se organizaram muito bem em cooperativa. Como eles fizeram uma cooperativa, são pequenos produtores, fica mais fácil, entendeu? Agora, é possível replicar esse modelo? É, perfeitamente possível. Entendeu? Bom, gente, em razão do adiantado do horário, quem quiser fazer perguntas, faça na saída agora, ou por e-mail, tá bom? Cerque a gente aí, a gente gosta de ser tietado. A gente... Não, antes de bater aquela foto todo mundo, que eu acho que a gente vai bater a foto, aí você pode se arrumando aí, né? Dar um tapa no seu visual. Eu gostaria de entregar os certificados, e aí queria entregar aqui o certificado da professora doutora Roberta Lima pela sua palestra de hoje. Muito obrigado. Queria entregar o certificado da professora Clarice Campelo. Muito obrigado, excelente palestra. Queria aqui uma salva de palmas especial, porque aqui a professora Priscila vai ganhar um combo de certificados, né? E acho que talvez o mais importante, né, é essa declaração aqui de que ela concluiu o pós-doutorado dela aqui no nosso projeto. Olha, Priscila, eu fiz por você o que eu queria que tivessem feito por mim. Porque eu, quando fiz o meu pós-doc, eu dei uma declaração, não ganhei nem assim um parabéns, nem nada, uma palma. É isso que eu pedi a declaração, senão não tinha ganho nem a declaração, né? Mas Você achou que eu não Mas a gente tem que transformar a dor em algo melhor, né? Então eu fiz por ela o que eu queria que tivesse feito por mim, merecido. Muito obrigado pelo teu período aqui. Ela fez vários eventos com a gente, participou de disciplina, publicou pra caramba, pesquisou, então você está de parabéns, tá? E a UF vai estar sempre de portas abertas, né? A UF agora é sua casa também. E para você também, professora Clarice, tá? A UF está de portas abertas também. E agora venham todos para a nossa... Clara, desculpa, perdão. Vamos ouvir a nossa pós-doutora. Peraí, que agora eu vou falar. Primeiro, assim, eu vou agradecer aqui publicamente ao Pedro, Luciana, Guilherme, que é meu supervisor, e a todo mundo que sempre me acolheu muito bem aqui na UF. Eu realmente, assim, eu me sinto parte da casa e já brinquei e falo aqui perante todo mundo, não vou largar mais essa casa, que me acolheu muito bem, assim, desde o início. E realmente fico muito feliz de ter concluído esse ciclo e vamos começar a partir de agora um novo ciclo, né? Novo ciclo.
E Pedro, no meu primeiro pós-doutorado na UERJ eu também não tive nada não. Eu recebi a declaração por e-mail. Então aqui eu estou me sentindo super chique, gente. Tenho declaração certificada. Mas é merecido. Não tem que ser assim. É assim que tem que ser. Então assim, agradeço, né? E sempre me coloco à disposição aqui para as pesquisas. Acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Somos todos da mesma área. Gustavo, Caio, o seu nome esqueci. Anderson, falaram uma coisa assim. Essa mesa foi maravilhosa, maravilhosa. Porque uma complementou a outra e foi um negócio assim fluido, mas tão bom, uma vibe tão bacana, que eu não tenho palavras para agradecer. Foi realmente muito bom, gente. Obrigada aí mais uma vez. Agora